Olá, olá. Mais um vídeo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos lá. É o número 12, né? Isso. Da sequência, né? Então vamos ao título de Instruções dos Espíritos. Deixa eu colocar aqui, eu não sei se a gravação tem a ver com colocar mais alto aqui o som. Então, vou colocar porque já reclamaram que não estão ouvindo direito, né? Mas às vezes eu não posso gritar muito, não posso. Então, às vezes a pessoa tem que colocar o fonezinho, né, no ouvido para ouvir. Então, vamos, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, que é o nosso, né, material, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. O que ele quer dizer, senhores, é que nosso corpo vai ficando mais sutil, mais delicado até. Aquelas pessoas que costumam ter uma força que se chama força bruta, se vocês repararem, até a pele é um pouco, né, mais grossa e tal. E as pessoas que têm a pele muito sensível, muito fininha, e são... Até tem, alguns têm uma aparência, assim, meio molenga, né, meio... Porque o corpo material vai se modificando à medida que ela vai evoluindo, tá? Bom, continuando. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Exatamente. Os seres que ainda têm corpo, que não são só mente e luz, conforme o planeta, eles têm corpos diferentes. Muitos são parecidos aqui com os humanos, outros não. Outros, por exemplo, como os reptilianos, né? São completamente diferentes. Os insectoides, os creis. Tem uns seres que são da luz, mas ainda são matéria, que tem assim a orelhinha pontiaguda, né? Ele tem a orelha pontiaguda e os olhos não muito redondos, mas também não muito puxados. Acho que não tem cabelo. Tem seres de cabelo azul, de cabelo vermelho, verde, magros, gordos também. Pode o material ser mais sutil, né, o corpo, mas eles podem ser assim mais redondinhos, mais gordinhos, mas não é aquela gordura porque come muito como aqui na Terra, é já o arquetipo dele, é assim. Fizeram ele assim, né? A criação fez assim. Uns baixinhos, outros altinhos, e etc, etc. Bom, continuando. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores, como aqui, né? O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas, ou seja, espíritos muito evoluídos pensam
quero ir no planeta dos arturianos. É Artúrios, né? Planeta. Pensam, o espírito dele vai, o verdadeiro corpo dele vai. Aqui, os que saem fazem viagem astral ou são desdobrados pelo mentor ou desdobrados pelas forças negativas para fazer o que eles bem querem, né? Mas só os corpos verdadeiros só são levados pelas forças das trevas aqueles que estão em sintonia com eles, tá? Não fiquem preocupados vocês que estão seguindo a luz, porque não acontece, só se vocês abaixarem a frequência. Continuando o Evangelho. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Aqui, purificação, a melhor palavra seria para a sua evolução. Porque mesmo que nós tenhamos a evolução para ir para uma quarta dimensão, ou quinta, nós ainda não estamos purificados. Porque para ser purificado, põe ano nisso, põe vidas nisso. Daqui milhares de anos, talvez. Bom, continuando aqui o Evangelho. E de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado, pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Agora vamos ao título de Necessidade da Encarnação. Tópico 25. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Faz essa pergunta. Bom, antes de ler, esclarecer que a encarnação, para muitos, é um karma, como se diz, é um karma para que essas pessoas tenham oportunidade de evoluir, né? E uma justiça divina, né? Muitas pessoas que, vamos dizer, mataram outras, elas vão acabar sendo mortas nesta encarnação por outros seres que são ruins, são criminosos, que também são colocados aqui para ver se melhora. E não melhora, aí vai e mata o outro. Há uma coisa de atração. Mas quando o ser vem para cá e começa a evoluir, já não vai acontecer isso porque ele está evoluindo. E então tudo aquilo que ele fez de errado vai sumindo, porque ele está praticando o bem, ele está seguindo o amor incondicional, etc, etc. É uma boa pessoa para a família, para os amigos, ajuda quem precisa, etc. Tá? Não fiquem apavorados. E outra modalidade, vamos dizer assim, é que espíritos muitíssimo evoluídos vêm reencarnar aqui, nesta terceira dimensão, para ensinar aos outros, para fazer o trabalho espiritual. E outros, o trabalho espiritual juntamente com trabalhos sobre seres de outros planetas extraterrestres, que nós chamamos aqui, né? Então, isso é um conjunto, é uma coisa só. Porque muitos pretos velhos, muitos caboclos não são verdadeiramente caboclos, nem pretos velhos. Eles são simplesmente extraterrestres que se passam por esses seres, porque a Umbanda foi feita dessa maneira, para ser dessa maneira, e para que as pessoas aceitem, porque são seres humildes,
Os pretos velhos foram seres humildes, pretas velhas, caboclos, índios, né? Os caboclos que sempre tiveram muito conhecimento sobre ervas, sobre como combater as doenças e sempre preservaram a natureza, que os índios agora até estão mudando, né? Para pior, né? Mas antigamente não. Então, eles preservavam, só matavam, por exemplo, o animal quando necessitava fome, quando não tinha alguma coisa para comer, não tinha aipim, não tinha milho, não tinha isso, tinha aquilo, então ele ia lá e fazia isso. Não jogavam lixo nas águas, etc, etc. Então, eles se fazem assim. Mas, nessa situação, tem um ou outro que realmente foi preto velho, preta velha. Como a avó Cambinda, que ela veio aqui como uma preta velha. Agora, se ela veio de um outro planeta, não sei. Eu sei que ela viveu como uma preta velha e ela já em criança curava as pessoas nos navios negreiros que dava aquelas doenças, né? Não tinha banheiro, deviam fazer as fezes ali mesmo, pipi, né? Aquela coisa horrorosa. E ela curava, ela já tinha conhecimento junto com a mãe também tinha. E ela foi uma pessoa que muito esclarecida, né? Se vocês procurarem aí ver a vovó Cambinda, aí a história dela, né, na internet, pode ver. Está aí na internet. Então, ela veio realmente, como muitos vieram. Mas os guias que vêm, muitos dos guias que vêm nos centros de Umbanda, ou em centros do candomblé de luz, porque tem o candomblé que é da não-luz, né? Então, tem o candomblé da luz. Então, ou em centros místicos, misturado, né? E alguns guias que estão trabalhando, que não dizem quem é, em centros kardecistas, né? Muitos são extraterrestres e outros não. Então, é preciso que vocês fiquem cientes das novas informações que estão vindo, tá? E então, esses seres que vêm, por exemplo, que reencarnam para cumprir a missão, não é punição, não é karma, tá? Alguns até que não cumprem, que esquecem e que vão para o lado errado, às vezes até eles adquirem karma, sim, porque esqueceram. Bom, então vamos lá, a leitura. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução o Criador lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento da inteligência, senhores, é a expansão da consciência. A expansão da consciência e a inteligência que se expande, que começa a entender, a compreender as coisas e a recordar, em alguns casos, coisas que nós já sabemos que estão dentro de nós, porque tudo que passamos na vida fica formatado dentro de nós e a nossa sabedoria também, ok? Bom, continuando. Sendo soberanamente justo, o Criador tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, é uma tarefa que o Criador lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Veja só, a primeira experiência, como já foi dito. O Criador lança suas partículas
no espaço. Criador. Deixa eu baixar aqui para ver se está aparecendo aí. Isso, já baixei. Porque eu estou com uma tela em cima da outra. Eu nem me vejo aí, agora que eu estou me vendo. Então, o Criador, né, que é uma fonte de luz, é uma luz, é com consciência, a inteligência, vamos dizer, não existe, né, outra inteligência como a dele, é a máxima que tem no universo. E aí, ele lança as suas partículas, que chamam, que a ciência espiritual chama de fator, que não tem nada com o fator da física aqui na Terra. Então, são partículas diminutas que pulsam, são de luz mesmo. E tem um formato assim na ponta, tem um outro formato na ponta. Ele pode ser uma circunferência, um triângulo, um quadrado, ondas e outras geometrias sagradas, a qual começa a construir, a fazer as coisas. Mas a primeira é a do amor, que a do amor nós conhecemos essa geometria sagrada do amor, que é o coração. É assim mesmo. Existem telas no espaço com essas partículas ligadas uma nas outras. E as outras também. Então, essa é a partícula do amor, o coração. Tá? E por que a gente fala o coração? Sinta o seu coração, o seu amor. Por quê? Porque o chakra que corresponde ao amor está aqui. Aqui. E que a luz desse chakra é rosa. E que eu saiba, é o único chakra que tem duas cores, né? É o rosa e o verde. Eu falei que eu saiba porque, como está vindo novas informações lá do espaço, aí eu fico assim, né? Agora eu já fico assim, será que tem algo mais além disso? Por isso que eu estou falando isso. Então, quando a pessoa tem muito amor já desenvolvido aqui nesse chakra, ela sem saber, ela quando passa nos lugares, ela irradia aquela luz rosa, né? Contamina ali tudo, as pessoas sentem bem. Quem não é da luz, levanta e vai embora. Se você estiver sentado assim, num restaurante, pessoas ali estão ao redor, às vezes ela levanta e não, vamos para outra mesa, ela não está se sentindo bem, porque ela não é da luz. Agora, quem é da luz, quem crê no Pai, Mãe, Criador primordial, e no Cristo, e o segue, né? Não precisa ter religião nenhuma, mas é uma pessoa boa, né? Então, ela se sente bem. Ela até pensa até assim, a sorrir que ela está se sentindo tão bem, até aquela comida que ela vai comer, apesar de ter carne, frango, né? Coitado dos animais, né? Que tem espírito também. Mas vai até comer melhor, infelizmente. Vai comer melhor, porque nós já fomos animais, né, gente? Então, quando ele coloca a partícula e começa a formação, o que acontece? Nós passamos por várias fases. Mineral, vegetal, depois somos um animal, depois somos um elemental, os animais que evoluírem serão elementais, e depois os elementais que evoluírem serão hominais, humanos. Serão humanos, ou um homem ou uma mulher. Provisoriamente, porque o espírito não tem sexo, tá? Ele pode se apresentar como um homem, como uma mulher, assim, para a pessoa, mas eles não têm sexo. Isso já foi as novas informações
já falaram diversas vezes, o espírito não tem sexo. Então, se tiver algum vídeo dizendo essa palhaçada aí, essa mentira, por falta de conhecimento ou porque não quer acreditar nas novas informações, não vão atrás dessa, né? É como essa coisa de terra plana, não vão nessas. Se tivermos fontes, novas informações dizendo que a Terra é plana por um espírito evoluído, lá da 20ª, lá da 7ª, 28ª dimensão, que venha e que seja canalizado por um médium mais evoluído, por um outro médium muito comum, que não faz canalização, sei lá. Então, porque cada médium tem a sua evolução diferente de um do outro. Então, se não for através de um ser desses, não há como dizer que a Terra é plana. Até porque a NASA nunca divulgou isso, nunca falou nada. Né? Aí teve um cara aí que foi, não sei o que a Terra plana, não sei o que, acabou até morrendo, né? Não sei como é que aconteceu isso. Já nem lembro que eu vi a reportagem. O cara morreu até, fanático. E para o caso, não interessa. Não adianta me enviarem vídeos que falam da Terra plana, que eu deleto, tá? Deleto. Nem se tiver algum no meu Face, eu deleto, ok? Então, não há consistência, não há provas. Não há provas disso. Provas dos seres lá de cima. Pessoas que pesquisam, coisas que dizem, ficam fazendo cálculos, isso e aquilo, e aquilo, porque girar é uma coisa, né? Translar é outra. Então, não podemos. Há muitos anos atrás, quando eu tinha certos sonhos que saía do corpo, porque eu bloqueei, porque fui fazer uma experiência, fiquei com medo e sem querer bloqueei, agora não consigo desbloquear, já tentei e não consigo. Eu vi a Terra totalmente redonda. Eu não vi a Terra assim, lá no espaço, assim, ela é plana. Então, se a Terra era plana, o que eu tinha que ver? O que eu tinha que ver, gente? Eu tinha que ver ela no espaço assim, plana. Não, eu vi ela totalmente redonda e azul. Estava bem perto dela. Antes dos Estados Unidos dizer que foram à Lua, porque já tinham ido, os da Terra já tinham ido à Lua muito antes disso. E a Marte, muito antes, e ficam aí mentindo, né? Então, verdades vêm lá de cima, desses seres altamente evoluídos, tá, gente? Não adianta que... E depois tem outra. Muitos médiuns recebem informações de seres se fazendo passar por seres evoluídos e dão informações erradas para confundir as pessoas, porque eles adoram que as pessoas fiquem nesse... elas ficam perturbadas, as pessoas ficam... Afinal, qual é a verdade? Então, desistem até de seguir o caminho por causa disso, ficam confusas. E não interessa. E não interessa saber se ela é redonda, é quadrada, ou se está em cima de um eixo, que não está, mas ou se está em cima de um eixo, ou se ela é retangular, ou triangular, etc, 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 etc. Tá? Você vê que quando se mostra a galáxia, mostra tudo redondinho. Tudo. Por quê? Nós estamos como... Agora eu já entendi por que os extraterrestres dizem o certo é dizer que vocês estão dentro de Deus, porque é feita uma bolha, então tem um universo e tem outro universo dentro de outro universo, mas tem uma coisa. E depois tem outras bolhas, é assim. Agora eu já entendi porque veio informações lá
Nunca analiso com ninguém, não, hein, gente? Já botei aí na internet alguma coisa que aconteceu que veio e coloquei, né? Mas as informações que eu estou dando aqui agora não veio por mim, não, hein, gente? Não confunda. Eu nunca vou, só se for por distração, nunca vou dar uma informação que eu diga assim, sou eu que estou dando, eu canalizei. Nunca. A gente tem que respeitar a canalização de quem fez. Eu posso não lembrar o nome do médium, ou posso não relatar a casa, tal, mas estou dando informações, como eu falo, de seres lá de cima, mas não sou eu. Tem gente aí que dá informações da própria acha e dá opinião, né? Isso é errado. Depois eles vão dar, como é que se diz? Dar conta lá do outro lado, prestar contas, né? Vão prestar contas. Então, há coisas que não interessam. O que interessa atualmente? O que interessa atualmente é a gente fazer a reforma íntima, que eu estou trabalhando nisso em mim mesmo. É a reforma íntima. É começar devagar, fazer alguma coisa de bem para começar a desenvolver o amor incondicional. Né? Peça ajuda ao Criador. Se você é sincero e quer desenvolver, peça ajuda também. Então, ele vai te apresentar um monte de coisas nessa vida para que você haja conforme o amor, a bondade, a caridade, a tolerância, a paciência e o não egoísmo, a compreensão, etc, etc. Tá, gente? Procure ler livros espíritas, espiritualistas. Eu sou espiritualista, que é um pouco diferente do espírita, porque o espírita fica bitolado, é só Kardec. E não é isso. Não é isso. Tem outras fontes que nós precisamos saber de conhecimento, ainda mais agora que está vendo essas informações novas. Mas o kardecista não. Não, é só ali, é só aquele livro e pronto. É igual a Bíblia, né? O evangélico, é só a Bíblia e pronto. Não é assim, né, gente? Bom, deixa eu colocar aqui em frente o Evangelho. Bom, deixa eu ver onde é que eu parei. Sim, sim. Acabei não. Desvirtuei um pouco, né? Então, como eu estava dizendo, ele lança, o Criador lança, né, sua primeira partícula. E então, quando o espírito fica pronto, então ele é colocado, mineral, etc, etc, até chegar ao humano e que depois é feito esse corpo material para que a gente tenha chance de evoluir. E aí a gente vai ter contato com aqueles sentimentos que foi colocado, que nos foi colocado. Sentimentos de amor, de emoção, egoísmo, sim, é colocado também. Egoísmo, raiva, ódio, mágoa. Reparei nos animais que os menos evoluídos têm raiva, chega perto do outro gato com ciúme, paf, bate com a pata no outro, morde, ataca ele. A gente vem com isso tudo. Então, a gente vem com tudo isso, o lado bom e o lado mau. Se costuma dizer, nós temos um lado positivo e um negativo. E é a nossa escolha. O que a gente vai escolher? O bem ou o mal, né? O lado negativo ou o lado positivo? Geralmente o positivo está do lado direito, e o negativo do lado esquerdo, que é o racional, é o mais material, e aqui é o mais sensível. Né? As mulheres, o espírito que nasce, o espírito que... Não é assim, o espírito que é colocado, o sexo feminino, ele é mais sensível, né? Mais sensível. Tanto que
aqueles seres que já vêm para serem atraídos pelo mesmo sexo, no homem, por exemplo, no homem, que eles vêm para ser atraídos pelo mesmo sexo, eles são mais sensíveis e mais delicados, porque eles têm essa parte mais desenvolvida também. O homem, o macho, o espírito que vem ser macho, o lado esquerdo é mais desenvolvido que o lado direito. Então, o ideal é o equilíbrio, é juntar equilíbrio, o lado esquerdo com o lado direito, né? O Buda ensinou equilíbrio. Nem usar muito este, nem usar muito este, porque aí já dá problema também se usar esse demais. Fica muito apegado, pois a pessoa gosta do outro, ama o outro e fica apegado demais, está usando muito. Não pode, tem que ter. Aí tem que usar o lado esquerdo. Espera aí, por que eu estou assim? A morte existe, não adianta. Chegou a hora do meu esposo ou da minha mulher, então pronto. Aí fica anos e anos sofrendo naquele apego, e chora naquele apego. Isso é um desequilíbrio. Então, a matéria teremos que nascer e renascer diversas vezes, até chegar a um ponto em que a gente tenha direito de, pela nossa própria evolução, de ir para uma das subdivisões da quarta dimensão. Já passamos pelos hospitais, pela colônia, que está na quarta dimensão, mas existem outras subdivisões, outras dimensões na quarta. Então, aí a gente já sai dali e vai para uma melhor, vai até a 12ª e depois vamos para a quinta dimensão. Sucessivamente, né? Até chegar a esses espíritos que estão irradiando a canalização, que estão lá na 10ª, na 18ª, na 20ª, na 23ª, onde está o Cristo, etc. Já veio até um da 50ª aí. Chamamos de extraterrestre, né? Falar, aconselhar os humanos. Então, senhores, bem, vou colocar a telinha aqui para ler. Vamos lá. Bom, continuando a leitura, os que... Aqui nesse quarto, não sei que está frio, tem umidade aqui, caramba. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus labores. É preciso ter uma observação. Não lembro de tudo, né, na hora. É que a gente não nasce assim com esse corpo. Logo quando sai do animal para o elemental e vai ser na fase hominal. A gente vai ainda ser, por exemplo, um homem ou uma mulher das cavernas. Aí depois vai, tá? É assim, tá, gente? Esqueci de falar, me desculpe. Aí depois aí é que fica assim com essa aparência, né? Somos seres peludos, né? Tipo macaco, rudes, violentos, porque não estamos ainda lapidados, né? Bom, os que, ao contrário, usam mal da liberdade que o Criador lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstra, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Mas muitos não se importam de reencarnar esses maus. Não ligam, não querem evoluir. Chegam até alguns a serem espíritos ovoides com a luz apagada do Criador.
Bom, como eu já falei, não preciso falar isso aqui. Para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias quando já poderia ter chegado ao fim. A encarnação, a tradução que colocaram nisso aí, a encarnação é um castigo. Não é um castigo. Ela é, vamos dizer uma puniçãozinha. A encarnação é uma maneira que o ser humano tem a chance de evoluir. É por isso que eu não gosto muito, sabe, do Evangelho. Eu estou passando o Evangelho para vocês, mas eu, sinceramente, não gosto, porque tem umas palavras aí que não dá. Estão errado, ou foi a tradução, não sei. Que castigo? Não dá. Isso não é castigo. Deus não castiga. Deus é amor. Deus é amor. Tanto que ele aceita os da não-luz, ele aceita para que eles possam reencarnar, para ter novas chances, gente. Deus não castiga. Aqui está. Então, eu falo, eu castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Aí há vários degraus de mundos superiores. Ele não vai pular assim, bum, não. Gradativamente, de quarta para subdivisões de quarta, para a quinta e subdivisões da quinta até chegar à sexta, demora milhares de anos. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, Criador, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem a oportunidade de reparar seus erros. Bom, vou pular um pouquinho isso aqui, porque isso aí... Depois eu vou ler o capítulo 5º para a próxima. Então, sobre as crianças. As pessoas não entendem porque... deixa eu anotar aqui que eu já vou falar com vocês sobre as crianças. É importante isso. Página... Então, vamos lá ver. Pronto, sobre as crianças. As pessoas não aceitam, não entendem como uma criança nasce, poucos dias morre, ou outra de 2, 3 anos morre de uma doença. Outras crianças vêm com tantos defeitos. Lógico que também há motivos que levam a algumas situações quando o feto está sendo preparado. Às vezes é problema da mãe e tal, mas isso é um mínimo. Às vezes acontece, porque a maioria desses casos é enorme assim, ó. O outro às vezes, o outro é imenso.
Isso o que é? É karma. Vidas passadas. Por alguma razão, aquela criança tem que passar aquilo. Vamos ao caso daquele menino do Hélio, que foi arrastado pelos assaltantes, a mãe não conseguiu tirar, né, o cinto, e ele foi arrastado e morreu ali. Sofreu horrível, né? Meio esmagado, não sei como é que foi. Ele, depois de uns anos, apareceu lá num centro espírita, porque os pais frequentavam um centro espírita, às vezes esperando mesmo que ele se manifestasse em algum médium, né? O que aconteceu realmente. Ele escolheu passar essa punição, porque foi mais rápido. Ele poderia ter escolhido várias reencarnações para ir queimando o karma aos poucos. Ele poderia ter escolhido vir como um médium para fazer bem às pessoas, para cortar, diminuir o karma, mas não. Ele mesmo quis passar aquilo que ele passou. Ele foi um ser lá da Ásia, né? Daquela época em que colocavam pessoas sendo arrastadas pela... Não é bem uma carruagem, eu não sei o nome daquele negócio. Quem assistiu o filme Ben-Hur, era aquilo que colocava, que é um negócio que tem um transporte que tem cavalos, né? É um transporte que tem 1, 2, 3, 4 cavalos, conforme é. Geralmente tinha mais de um cavalo. E o cara aqui, em pé, ele não está sentado, ele em pé e fica ali direcionando. Então, o que é que fazer? O que é que esse menino Hélio, quando foi tipo governador na época, né? O que é que ele fazia? Ele mandava colocar, ele selecionava velhos e crianças para botar aqui para serem arrastados até morrer. Então, vivos perdiam um braço, perdiam uma perna, de ser arrastados ali, às vezes passava a outra, né, em cima e tal, aquelas rodas ali, às vezes está sendo arrastado, mas pula, né? Às vezes pulando, vem para aqui o corpo, né? Ficava ali aquele povo todo ali, vibrando, né? Que maravilha, né? Vibrando. Aí depois a pessoa, como agora nós estamos numa época, às vezes a pessoa tem um desastre terrível de carro, ou o ônibus cai e morre um monte de gente, toda coisa, e outros ficam vivos, sofrem, ficam sofrendo, perdem isso, perdem aquilo, a perna e tal. Reclamam, ficam chorando. Karma mesmo. Então, ele veio passar e foi mais rápido, né? Aí já não precisou ter tantas reencarnações. Foi ter mais rápido, mas foi escolher isso, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Então, essas crianças, por exemplo, vêm com problema de coração, aí possivelmente essa criança ela fez alguém. Foi muito ruim para uma certa pessoa, que de tanto ela fazer aquilo, de tanto ela. A pessoa começou a. Né? Que afeta, às vezes, o coração, certas atitudes da pessoa que convive, né, com ela. Essas crianças que estão em cadeira de rodas e ficam assim, com o rosto assim, fica toda torta, né? E as mãos assim, toda, né? Como é que é o negócio? Assim, né? Isso é karma, foram pessoas que fizeram tanta crueldade no passado que a espiritualidade que trabalha para o Criador
faz elas nascerem assim para ser mais rápido e ao mesmo tempo para tolher elas, que elas ali, elas vão ser impedidas de aumentar o karma, porque elas são pessoas muito ruins. E vem dar trabalho, né, aos outros. Agora, quem está tomando conta delas, o pai e a mãe, aí, às vezes alguns são até aquelas pessoas que ele fez mal, sabe? E aí elas perdoam, e como elas perdoam, elas aí vêm cuidar deles. Depois, quando eles falecerem, vai ser mostrada a essa criança, olha quem cuidou de você, olha aquela pessoa que você fez isso e aquilo, né? Você esquartejou, tal, tal. É assim. E aí é um aprendizado para aquela criança, que viu que aquela outra, que ele fez tanto mal, é um aprendizado, gente. A Terra, a terceira dimensão da Terra, esta que estamos, é um aprendizado, tudo karma é um aprendizado, é uma escola e, para alguns, uma missão. É só por hoje. Tudo de bom para vocês.